Ei, gente, temos alguém aí já online? Vamos ver. Ainda não apareceu ninguém. Ótimo. Ateliê Maria Suculenta, Carla, obrigado por entrarem. Dani, Samara, Drink Art, ótimo. Camila. Vamos lá, então eu fico fazendo uma lista de temas que me sugerem. Às vezes algumas pessoas me questionam sobre algumas coisas. Ju, vamos lá. Oi, Carla, obrigada, viu, por entrarem, gente. Então vamos lá. O tema de hoje eu queria falar muito com vocês é sobre a aproximação que vocês podem ter com o cliente. Ao longo desses anos, de Recife, cara, bacana. Ao longo desses anos a gente vem observando que a forma de consumo mudou muito, né? Até uns anos atrás a gente viveu a era da industrialização, então tudo que era em massa, produzido em massa, né, foi consumido de uma forma muito acelerada, enfim. E agora a gente está entrando numa outra forma de consumo, que é a personalização. As pessoas querem se sentir ouvidas, né? Querem sentir que aquele produto ou serviço são feitos para ela, né? Então a gente mudou muito. E no nosso mercado de evento, isso é mais forte ainda, né? Porque os eventos são presenciais. E eles demandam essa necessidade da personalização. E o que eu percebo é que os fornecedores que estavam acostumados com o mercado como ele era antes, né, que tinha aquelas diretrizes, aquele padrãozinho, meio que a industrialização dos eventos, eles não perceberam que houve essa mudança e a forma de consumir agora é diferente, né? Então eu percebo que desde a solicitação do orçamento que o cliente te envia, a forma de você mandar esse orçamento para ele, até a concretização do seu serviço e depois no pós, é tudo muito industrializado, sem pegar a cara do cliente, sem perceber o que esse cliente deseja. E isso é muito importante nos dias de hoje, né? Principalmente com a geração nova que está vindo aí. Já falei sobre essas gerações algumas vezes aqui. Depois eu vou fazer um conteúdo especificamente só sobre isso. Mas aí hoje, especificamente, vamos falar então desse processo, né, de vocês, às vezes o fornecedor ele burocratiza, porque ele acredita que ao burocratizar, ao mostrar para o cliente que ele tem uma equipe grande, etc., ele está mostrando que ele é profissional. E profissionalismo não tem nada a ver com isso, gente. Nada a ver definitivamente com o tamanho de equipe, enfim. Profissionalismo tem a ver com entrega, né? Com aquilo que você prometeu, com aquilo que você entregou, né? Então, eu vejo que às vezes as pessoas trabalham sozinho, é o famoso equipe, né? A Dani adora falar isso. A Dani da nossa equipe, ela fala... O fornecedor do mercado de evento, ele trabalha muito como equipe, né? Eu faço tudo, eu faço comercial, eu faço gestão, eu faço financeiro, mistura tudo, né? Vida pessoal com a vida profissional, e isso é realmente um dos erros que a gente percebe, inclusive em fornecedores super renomados, tá, gente? Tô falando aqui uma característica do mercado de eventos, principalmente eventos sociais, que é o que a gente é especializado. Os fornecedores são muito informais, tá? Isso acontece porque não se é exigido tanto quanto o varejo, quanto o mercado tradicional exige desses fornecedores. Então é possível trabalhar dessa forma, mesmo tendo uma reputação no mercado, sendo conhecido, enfim. Porque o que acontece? Às vezes a maioria dos fornecedores começam a trabalhar nesse mercado porque gostam de uma atividade especificamente, de algum segmento, né? E eles são bons tecnicamente, tá? Então é um fotógrafo, é um chefe, que aí ele quer abrir um buffet, ou uma empresa de doces, de bem casado, enfim. Enfim, funcionam para todos. Vestido, que é a estilista. Dificilmente você vê uma empresa que começou com alguém na área de gestão, né? E aí ele vai atrás de uma pessoa técnica. São duas figuras muito, muito distintas, assim. Dois personagens muito importantes em qualquer empresa, né? E aí é isso que a gente tem que observar. Como geralmente essa pessoa técnica que começa a empresa, ela sabe executar, operacionalizar aquele serviço que ela vende, ou aquele produto, ela tem dificuldades de se posicionar com o cliente. Então ela acredita que fingindo ou tendo uma equipe grande,
ela vai demonstrar mais credibilidade para esse cliente. Então eu já ouvi e vi de tudo, né? De pessoas que possuem o nome de um funcionário que não existe só para poder fingir que é o comercial, porque ele acha que se ele responder o cliente fica parecendo que ele não é grande o suficiente, ele não é profissional o suficiente. E hoje a forma de consumir está justamente ao contrário, né? As pessoas querem que o dono atenda, querem se sentir importantes, etc. E a gente tem um duelo aí, porque ao mesmo tempo que se tudo ficar concentrado no dono, ele não consegue crescer, não consegue expandir seus negócios, fica sempre preso nele, etc. Mas é importante que ele faça parte de algum momento aí. E uma outra medida também é que esse excesso de formalização do mercado, de você protocolar tudo, enfim, o cliente às vezes fica com um pouco de preguiça. Por exemplo, tem fornecedor que até hoje não manda orçamento por WhatsApp. Eu até acredito que em alguns casos, isoladamente, bem escassos mesmo, não tem como mandar, porque a pessoa precisa presencialmente definir algumas questões, mas você consegue mandar algum orçamento inicial para ela ter uma ideia, né, do que ela está falando, quais valores que ela está atribuindo aí. E aí esse excesso de formalização vai distanciando o fornecedor daquele cliente final, né? E vai, às vezes, estrelando ele demais, né? Então, nosso mercado de evento é lotado, né, de pessoas muito estrelas, né, que acham que subir no salto vai fazer com que ela se posicione. Não é bem assim. Isso soa arrogância, inclusive, para o cliente. Às vezes você distancia o seu cliente do seu produto, ele tem condições de consumi-lo, etc. Porque você criou um estereótipo de cliente que você deseja, que você acredita que ele que é capaz de pagar o seu valor, aquilo que você está disposto a trabalhar, né? E isso é uma característica muito frequente no nosso mercado de evento social, sabe? A gente olha pra carinha do... A gente não, porque eu não faço parte desse grupo que exclui dessa forma, tá? Mas os fornecedores olham pra cara do cliente e começam já a decidir se ele tem potencial de compra ou não. Isso é uma característica e uma reclamação que a gente tem com os clientes finais. Não sou eu que estou dizendo isso, tá? Isso é completamente errôneo, é uma forma errada de você atender, porque você está fechando portas, etc. Então, no mercado, né, nosso de eventos sociais, é muito frequente esse tipo de atitude. E isso distancia você do seu cliente, isso distancia você do seu processo, porque causa arrogância, né? E a arrogância, ele é totalmente contra qualquer gatilho que o cliente possa pescar para ele poder consumir você. Então, indo para o caminho da arrogância, achando que esse caminho é o caminho que vai te posicionar, etc., é realmente um caminho que é difícil depois voltar, porque toma antipatia, as pessoas do mercado acabam sabendo, e aquilo ali, a médio e longo prazo, vai se transformando numa bola de neve, depois você não consegue voltar para trás, né? Porque as pessoas confundem muito isso. É muito comum também no mercado da moda, que eu já trabalhei com esse mercado. Então tem alguns mercados especificamente que a vaidade parece que sobe a cabeça, as pessoas às vezes metem os pés pelas mãos e acabam errando aí nessa forma de se posicionar. Então, quando eu falo de personalização, não é você mandar um orçamento, ir lá no PDF, trocar o nome do cliente, né, no Word, fazer um PDF com o nome dele, ele sentir que você personalizou, né? Então, o que eu vejo é que existe um excesso de envios de orçamento para ficar mais fácil. E aí você fica livre daquele cliente, você entende, já mandei orçamento, agora eu vou esperar ele me retornar, né? Então você tá ali fazendo um trabalho operacional e eliminando o potencial cliente, né? Eu acho que hoje é muito melhor, já que você envia e nem caracteriza esse cliente para poder enviar, os segmentos que tem essa característica, tá, gente? Que consegue fazer isso. Fotografia, dia da noiva, enfim. É preferível você criar uma landing page dentro do seu site que já tem os valores específicos. Esse medo de expor o valor, gente, é bobagem, tá? Isso é uma coisa bem década de 90, início dos anos 2000. As pessoas querem agilidade, tá bom? Então é muito preferível você já expor seus valores, se você tem a tendência de mandar orçamento e não analisar caso a caso, é preferível você fazer dessa forma e depois, no segundo momento, que aí a pessoa já viu os valores e já entrou em contato com você, aí sim você faz um atendimento mais personalizado, né? Então eu acredito que essa forma de
envio do orçamento, de vocês às vezes se recusarem a enviar por WhatsApp porque acham muito informal. Não é um contrato, né, gente? É só um orçamento. E a personalização, então, não é só você colocar o nomezinho da pessoa, etc. É você entender realmente com aquele cliente. No primeiro contato, às vezes ela vai te falar um caso específico, onde ela vai casar, por que ela escolheu aquele lugar, como que aquele cliente, vamos supor que seja um casamento, conheceu o seu noivo, sua noiva, vamos supor que seja uma debutante, em que colégio que ela estuda. Então, assim, tem várias características que você pode ter para você depois puxar um gatilho, né, com esse cliente e que vocês às vezes não anotam, na correria ficam ali de qualquer maneira. Então, esse distanciamento do cliente, ele é uma característica que faz com que realmente as pessoas acabem não fechando com você. E você acaba invalidando aqueles clientes que já chegam no seu topo de funil, ou seja, eles já vieram tratar, de alguma forma eles ficaram sabendo de você, de alguma forma eles já entraram em contato com você e você tá ali perdendo esse cliente por simplesmente disparar um orçamento. Disparo de orçamento substitua por uma landing page, ou seja, um site que tenha lá todos os seus planos e pronto. Porque aí ele já entende que a coisa é automática. Entendeu? Porque vamos supor, o cliente pede um orçamento para um buffet e ele fala que ele vai fazer um mini wedding. Aí o buffet vai lá e manda um orçamento com opção de 100, 200, 300, 400 pessoas, sei lá. Ele já entendeu que o cara não ouviu o que ele falou, entendeu? Então assim, se ele te dá alguma informação que já exclui alguma proposta do seu orçamento, pelo menos tire essa informação, porque a sensação que dá para o cliente é que você nem prestou atenção no que ele estava falando, tá? Se não, já cria esse sitezinho dentro da sua plataforma mesmo, que ele já tem todos os planos. Se você não quiser deixar diretamente ele já ligado público, né, de forma pública, mas você faz um link que aí quando a pessoa te pedir, você já manda o link, porque aí ali ela já entende que existe um padrão. Você pode mandar o link para ele ter uma ideia e a partir dali você já criar um relacionamento com ele. Olha, você dá uma olhada nesse link, etc. Mas deixa eu entender melhor como que vai ser seu evento, porque eu posso direcionar para o melhor plano, né, da melhor forma que pode ser para você. Então, às vezes a gente faz as coisas de modo muito industrializado e não percebe isso. Então, se coloca no lugar do cliente. O cliente, ele, principalmente para evento social, né, ele quer consumir de um fornecedor que entenda a dor dele, que entenda que aquele momento é importante. Ele não está querendo consumir alguma coisa dentro de uma caixinha, como se ele estivesse na prateleira do supermercado. Ele quer uma coisa personalizada, ele tem que sentir aquilo. Então, todo fornecedor que consegue ir por esse caminho, ele tem a agenda muito mais completa, do jeito que ele quer, né? Ele consegue trabalhar muito mais do que aquele fornecedor que não se preocupa com isso. Então, essa é uma característica que a gente percebe no mercado e que é muito forte e que, infelizmente, os fornecedores não dão a devida proporção de importância para ela. E eu posso afirmar para vocês que cerca de 20 a 25% dos orçamentos que vocês enviam, eles não vão ser nem abertos. Porque já chega com aquela cara de pacotão, sabe? Ou vão ser abertos depois, enfim, ela saiu pedindo para um monte de gente, então ela nem deu importância, né? Então, estatisticamente, a gente sabe que não funciona sair disparando esses orçamentos de uma forma muito genérica, né? Então, essa conexão com o cliente é muito importante, tá? Desde você, na hora que se você quiser mandar orçamento personalizado, mandar as informações que ela já te falou, coloca alguma coisa na observação, tenha leveza na hora de enviar o orçamento, não envia como se estivesse fazendo um pacote, sei lá, funerário, entendeu? Uma coisa séria demais, muito formal, as pessoas querem leveza, você pode brincar. Hoje você vê aí a tecnologia, empresas grandes brincando, né, com os aplicativos. Eu tava, esse final de semana, eu tava de olho numa peça, e aí eu falei, uma joia que eu tava olhando já há um tempo, e ela saiu de linha, eu falei, vou tentar ver no Enjoei, que é aquele site que você compra coisas usadas, enfim, segunda mão. E ele é ótimo, porque a linguagem dele é o tempo inteiro brincando, né? Ele faz trocadilhos como se fosse alguém ali. O que isso cria? Cria uma conexão, né? Cria uma conexão. A sensação que eu tenho é que tem uma pessoa do outro lado conversando comigo. E a gente sabe que é tudo já mecanizado, enfim, não é uma pessoa específica. Eu não estou falando para você ter que super personalizar tudo, né? Isso é difícil, até porque você tem que escalar o seu negócio, você tem volume de orçamento, etc. Mas dar a sensação de que você está próximo do cliente. Então, se você envia um e-mail de orçamento,
Tire dele aqueles itens que você já sabe que não vai ser o perfil, pela conversa que você teve inicialmente. Você vai mandar tudo para ele, até para ele não ficar perdido, né, naquele orçamento grande. Segundo, já que você mandou por e-mail, depois você vai mandar outro e-mail. E aí, posso te ajudar em mais alguma coisa? Ou me ajude agora. Pedir algo para o cliente em troca, né? Por exemplo, você manda o orçamento e depois você manda o orçamento falando assim: agora sou eu que preciso da sua ajuda. Eu recebo isso demais. Alguém me dá alguma coisa e logo em seguida ele vem com outro e-mail pedindo essa ajuda, enfim. Porque aí você pode pedir: me dá a sua ajuda, eu queria saber o que você achou do nosso orçamento, tem algum feedback importante? Porque às vezes o cliente até fechou com alguém, mas ele te dá, ele sente que ele foi solicitado, ele tem que te retornar aquela informação, tá? E essas mensagens, elas sim podem ser programadas, você pode já colocar em algum lugar que você já tenha as mensagens padrões, mas a linguagem sendo leve, o cliente ele tem a sensação de que você está conversando diretamente com ele, é um para um ali, que você está dando importância, ouvindo o que ele tem a dizer. Então, esse tipo de conexão, esse tipo de comunicação é muito importante, né? Porque quando ele sente ouvido, a tendência dele é fechar com um fornecedor que o ouviu, né? Mais do que um fornecedor de reputação, um fornecedor renomado, é importante essa conexão. Eu percebo muito nos segmentos que a arte está mais envolvida, seja no ateliê do vestido, ou no fotógrafo, ou na filmagem, que como esses fornecedores têm a parte técnica muito atrelada às artes, eles já têm um nível de sensibilidade maior, eles conseguem transmitir isso, né? Você compra um serviço de fotografia, você não tem como testar, você compra pela conexão que você teve com aquele profissional. Isso é muito comum em assessoria também, total, né? E aí essa conexão é muito importante. Então, voltando a falar, quem chegou agora, eu falei aqui um pouco sobre as equipes, né? Que às vezes as empresas são menores, elas precisam ter uma equipe grande, e o fornecedor sente essa necessidade de mostrar que ele tem uma equipe enorme, e ele acha que burocratizar a forma de atender, um tem um financeiro, aí o outro faz o comercial, e o outro manda e-mail, depois que fechou aquele cliente, aí passa para uma outra pessoa. Isso, por exemplo, evento social, gente, não funciona. Eu conheço empresas grandes aqui de Belo Horizonte, de BH, que eram assim e mudaram recentemente. Você tinha uma pessoa só para fechar o cliente e outra para conduzir ele dali até o final. Isso não funciona para um evento social, porque a pessoa, ela tem uma identificação, ela vai se identificar com aquela pessoa que atendeu ele em fase inicial, então é muito difícil fazer essa transição, né? Então, eu conheço empresas renomadíssimas, grandes, que tinham equipe separada do comercial e que mudaram recentemente a forma de trabalhar, porque já perceberam que essa conexão é muito importante. E a gente tem um outro problema também dessa burocratização, né, que acaba acontecendo, às vezes, porque as pessoas, por exemplo, têm o nome da empresa sendo o nome delas. Isso é muito comum, tá? É muito comum. A Carol tá concordando aqui, principalmente noivas, né, Carol? Também acho. Porque elas querem ser atendidas o tempo inteiro por aquela pessoa que fechou. Então, o comportamento é completamente diferente. E aí, aquelas empresas que têm o nome da empresa, né, é a pessoa, elas sofrem muito nesse tipo de situação. Por quê? Porque todo mundo quer a pessoa, já que o nome é o nome daquela pessoa, né? Então, a empresa vai crescendo e você tem uma questão de escala comprometida, porque você tem a venda de datas. Quem trabalha com evento vende datas, né? Não vende um produto que está no estoque, vende datas. Então, se você é uma pessoa só, você consegue estar presente no lugar uma única vez. E aí você começa a entrar com o serviço de equipe, né? Que é muito comum. Mesmo no serviço de equipe, as pessoas contratam porque elas se identificam com o proprietário, elas se identificam com alguém que é referência. E essa referência é importante para ela, assim como essa referência deixar determinado quais são as funções dela, se ela não puder estar presente no dia, e dos demais colaboradores. E transmitir essa confiança, né, para a equipe, que a equipe vai dar conta, enfim. Dá o exemplo de assessoria mesmo, né? Aqui em BH, a gente tem muitas assessorias que usam o próprio nome. Em São Paulo também, mas está ficando cada vez menos comum, tá? Lá eles estão colocando já um nome genérico para eles poderem ter justamente essa questão de divisão de sociedade, que aí cada sócio tá num evento, ou um funcionário que já
que já tem um tempo de casa, começa a assumir já algumas responsabilidades. Então, esse movimento já vem acontecendo. As pessoas estão evitando cada vez menos usarem o nome pessoal, principalmente assessoria, tá? E aí, o que acontece? Quando acontece ainda nas assessorias que usam o próprio nome, elas têm processos muito separados, né? Um processo é quem vendeu, né? E vai acompanhar a noiva, a debutante ou os formandos, e depois quem vai estar no dia executando, não necessariamente a mesma equipe, isso fica muito claro desde o início, e é colocado inclusive como expertise, por exemplo. Esses profissionais são os mais adequados para estarem presencialmente no evento, que é o que eles fazem melhor. Já esses profissionais são os mais adequados para estarem ao longo da assessoria, porque é o que eles fazem melhor. Então essa forma de você colocar e você evidenciar, porque você está separando justamente para evidenciar, né, e privilegiar a boa habilidade de cada pessoa da equipe, é muito mais importante do que você concentrar sempre numa pessoa só. Então eu disse duas coisas que parecem se contrapor, mas são para o mesmo sentido, que é de conectar com o cliente, que é de entender que o cliente precisa ser ouvido para poder entregar e perceber que você vai entregar o melhor para ele, né? Seja diminuindo a formalização, às vezes ele quer conversar com o dono, com ele que ele está se sentindo seguro, etc. E ao mesmo tempo você também conseguir dividir dentro da sua equipe e dar para eles responsabilidades que são relevantes ao perfil que eles têm e deixar isso claro para o cliente. Olha, fulano, ele vai estar no dia do seu evento, eu não vou estar, mas ele é a pessoa adequada, porque ele já está comigo há tantos anos, etc. Então, já define esses papéis dentro da equipe que fica muito mais saudável para o cliente poder entender, né? Então é isso, gente. Então, hoje o nosso assunto era um pouco sobre essa forma de envio de orçamento para o cliente, desse excesso de formalização que eu percebo que existe principalmente nos eventos sociais, e avisar para vocês que essa concepção, essa forma de pensar que o cliente quer ver tudo de maneira e receber tudo de forma industrializada, ela já está bem arcaica. E quem não percebeu isso ainda precisa mudar para ontem, tá? O cliente não quer consumir produtos para evento como se estivessem dentro do supermercado, onde ele vai só escolher a marca. Não é isso, ele precisa de uma conexão com quem está atendendo ele. Seja produto ou serviço, o que vai fazer um fornecedor ter sua agenda cheia é justamente demonstrar essa conexão durante o processo de atendimento do cliente, tá? É isso. Continue mandando sugestões de temas para a gente trabalhar aqui. O nosso intuito é trazer informações e ferramentas para que vocês possam melhorar a performance de vocês, desde a forma como vocês se colocam antes do cliente pedir orçamento, até o momento que ele pede orçamento, fecha com vocês, para que vocês possam, com a mesma quantidade de orçamentos recebidos, fecharem mais contratos, tá? Esse é o nosso objetivo. A gente percebe que existe uma quebra gigante, né? Uma taxa de conversão baixíssima. Dentro dos exemplos que nós temos acompanhado, em torno de 80% dos orçamentos são perdidos. E muitos desses clientes são perdidos justamente pela falta de preparo de quem está atendendo. Ou porque esse empresário, né, esse profissional, ele não tem traquejo mesmo comercial, ou por falta de tempo, ou falta de organização. Então tem vários motivos para isso acontecer. E aí ao longo da semana nós vamos trazer mais conteúdos para que vocês possam se organizar, e a gente vai trazer conteúdo bem rico aí para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mandem solicitação, né, de sugestões que vocês possam fazer. E toda segunda-feira, impreterivelmente às 20 horas, eu estarei aqui fazendo uma live para vocês. É um compromisso que eu vou fazer até o final do ano. Toda segunda-feira, impreterivelmente, eu vou fazer uma live às 20 horas, ok? Então eu espero vocês até segunda que vem. Até a próxima.